Oi, este é apenas um corte do podcast Nômade. Para escutar o episódio completo e dezenas de outros episódios, basta acessar a sua plataforma de podcast favorita. Vamos ao corte. Curiosidade pura. Hum. O que era a multinacional? Foi uma coisa que eu não consegui pescar. E se você também não quiser revelar a empresa, tudo bem. Depois, sobre a experiência nos Estados Unidos, você fez 6 meses de inglês? Foi aquele intercâmbio que você paga de agência e vai lá estudar? Foi esse tipo de experiência? E por fim, como foi a experiência de ter um visto negado, uma vez que tu já tinha sido aceita na faculdade e já estava lá, já vivia lá, deixou um apartamento lá. Onde é que você vivia nos Estados Unidos? Então, vamos voltar só Eu nessas. vivia. Tá. A empresa trabalhava na Gerdau, que é uma siderurgia, Sim. que muitas pessoas podem conhecer ou não. É... Qual foi a segunda pergunta? Sobre a experiência dos Estados Unidos em si, né? Como foi ir para lá, viajar, o processo do Assim, assim. intercâmbio. Não, então, como a minha ideia era ficar só 5 meses, eu pesquisei que com visto de turista você pode estudar nas escolas de idioma, só que você não pode, desde que você obedeça a carga horária, acho que era na época de 24 horas, não poderia semanais, né? Então eu poderia pegar 4 módulos e não 5 do curso de idiomas. Então eu fui nesse esquema. Minha irmã mora em Connecticut, que é tipo a região metropolitana de Nova York. Eu fui para ficar na casa dela e estudar, porque os cursos são caros. E esse negócio de agência eu não sou muito fã. Não, eu gosto sempre de ir na liberdade, né? Desde essa época. Então era muito simples para mim. Eu já tenho um lugar para ficar, então eu vou. Eu já tinha ido de férias 2 anos antes, então eu já sabia mais ou menos as opções de escolas que se um dia eu quisesse vir fazer um curso, porque a minha ideia era fazer um curso de férias. Depois foi que eu falei, não, um mês eu não vou, eu não falava nada de inglês, gente. Eu só conseguia dizer, tipo assim, how are you? E qual o seu nome, né? Então eu falava, um mês eu não vou conseguir, né? Sair do básico como eu queria. Então eu fui nesse esquema, eu fui totalmente independente. E é muito simples, porque eu cheguei lá, paga e você começa. Olha, no site das universidades, eu fiz a Universidade Católica de lá, que eles têm um curso de inglês, já pensando assim, nossa, eu quero ter essa experiência em universidade, né? E aí, lá dentro mesmo, eu fui conversando com um e com outro, eu fui fazer reunião com o coordenador do mestrado de recursos humanos, eles me deram toda a orientação, estava tudo planejado pela universidade. Imagina, eu já era aluna do curso de inglês e eles iriam ter uma aluna no curso de mestrado, então era interesse da faculdade também. Quando eu tive o visto negado, para mim foi uma surpresa, porque não fazia sentido porque que eles estavam negando se estava tudo ali certinho, né? Anos depois eu fui descobrir que era uma questão mesmo da lógica americana, de fazer esse julgamento em relação aos brasileiros. Então não era uma Joana que foi executiva de uma empresa, que tinha grana tinha o dinheiro, que era o que eles pediam, né? Dinheiro na conta. Era uma Eu tinha. latina. Era uma latina, em resumo. Era O o quê? preconceito. Uma latina. Eu não conheço a palavra. Não, a latina, você ser da América Latina, né? Porque. Sim, É, eles estavam me guardando no lugar de latina. isso. Então, eu fiquei muito tempo para entender esse processo, porque eu fiquei me culpando, mas o filme não estava fazendo nada de errado, né? Era uma questão do julgamento deles em relação àquilo que eu estava, enfim, com o objetivo de fazer. E qual foi outra coisa? E por fim, mas antes, só o comentário, né? Que bosta essa situação do visto negado. Eu falei aqui da questão do latina, né? Porque um tempo atrás, eu assisti alguns vídeos falando, né? Tipo, que dentro dos Estados Unidos tem muito essa questão do negro, do soft black, acho que hard black, que tem aquele, por exemplo, o Will Smith, ele é um soft black, sabe? É um negro suave. Tem essa paleta de cores, e aí o preconceito é maior com aquele negro mais escuro. Só que, tipo, do México para baixo, você pode ser negro, mas não, é latino, sabe? Uma coisa assim. Tem isso. Aí eu fiquei puto com isso, assim, sabe? Bom, Então, você falou uma coisa assim muito importante, que é o seguinte, que isso eu falo no livro, né?
que é assim, a forma como nós somos lidos. Né? Eu sou uma mulher negra de pele clara, mas naquela época eu não tinha essa consciência, eu não enxergava a raça, e por isso que eu fiquei assumindo a culpa por aquilo ter dado errado. Falei, nossa, se eu tivesse mais dinheiro, se eu tivesse, sei lá, o passaporte europeu, eu fiquei buscando justificativas para me culpabilizar pelo ocorrido. E, de fato, é isso que acontece, né? A forma como eu lembro de ter sido questionada, porque eu já tinha um MBA em psicologia organizacional. Eles estavam questionando. A pergunta que o cara fez foi o seguinte, na imigração, lá no centro de visto. Mas você já tem porque MBA é mestrado, Master Business Administration. Só que no Brasil tem outra conotação. Ele não tem um status de mestrado. Ele assim, uma pós. já tem um e você é uma pós. Mas você já tem um e você está tentando fazer outro. E aí o cara ainda falou assim, ó, você passou 6 meses lá agora estudando, porque eu contei toda a verdade. E aí também foi a minha inocência, né? Que aí eu aprendi. Gente, processo de visto. Não é que a gente tenha que mentir, não é isso. A gente tem que falar a verdade. Mas a verdade, ela precisa fazer sentido. Ele precisa contar uma história. Qualquer país. Na China também foi a mesma coisa. Eu estava muito inocente, então eu estava contando tudo. E realmente, né? E aí eu lembro que eles falaram assim, mas você passou 6 meses estudando e ainda está falando com esse inglês... Eu não lembro a palavra, mas com esse inglês mais ou menos. Quebrado, eu acho que usa-se muito esse termo, né? O inglês quebrado. E você quer fazer um mestrado com... Enfim. Mas existe essa racialização, eu chamo de racialização, dos latinos, dos asiáticos, dentro do que é latino, do branco, do negro, e nos Estados Unidos, né, do branco, porque eles só reconhecem americano como, né, branco, enfim, negro, essas coisas. Este corte é um oferecimento da Fono House, uma empresa especializada em soluções para podcast. O episódio completo está na sua plataforma de podcast favorita. Até breve!